Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Com muita alegria pelo privilégio da sua presença, gostaria de lhe entregar essa mensagem num envelope fechado para que o Espírito Santo lhe traduza na proporção do seu discernimento. Pois, como carteiro, não posso errar o endereço. Por isso, é Ele que nos autoriza a escrever, nem alterar o conteúdo. Por isso, Ele corrige e entrega certo para você. A mensagem é simples e objetiva, pois é a resposta do motivo de você estar vivo. O versículo que Deus nos deu está em Abacuque 2, versículo 14, que diz: Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus criou o homem, deu o livre-arbítrio e mostrou dois caminhos: o céu ou o inferno. Se o caminho para o inferno é o pecado e o do céu a santificação, então por que Deus salvou a família de Raabe, que era uma prostituta, e destruiu Jericó? Vamos voltar para o Egito, que representa a sociedade atual, que é o jardim do Éden contaminado pela serpente, que é Satanás que contaminou Adão com o humanismo, que é o homem no centro do universo, mais inteligente do que Deus, que o criou. Por isso foi seduzido pelo audiovisual da carne, que representa o carnaval, onde a vida se reúne nos prazeres da emoção. Depois das orgias da promiscuidade, vem a consciência da sujeira. E para tentar se limpar internamente, vai para o deserto sendo conduzido por Moisés, através da revelação de fé da existência de uma terra prometida chamada Canaã, onde ela é fértil e emana leite e mel. Nesse período, 40 anos, Deus sedimenta a fé dele sobre o povo, tirando a geladeira e mandando um maná do céu. Ao chegar ao Rio Jordão, após o retorno dos espias enviados por Moisés, ficam sabendo que gigantes habitavam naquele local. Por isso preferiram fabricar deuses, chamados bezerros de ouro, para enganar a própria consciência e viver com deuses mortos que não falam. Por isso idolatram pessoas, dinheiro e animais. Tudo isso estava nos planos de Deus, pois no meio de toda aquela geração, ele precisava de um espermatozoide de fé para fecundar a oração de Raabe, que estava prisioneira com cadeados internos, dependência da prostituição para sobreviver, e externos, bullying induzido de macrosistema, vivendo de resto, excluída nos muros de Jericó. Para essa obra missionária de resgate, primeiro enviou dois anjos para testar Raabe. Ela os acolheu, os escondeu no telhado de sua casa, que representa o cérebro. Depois, enviou Josué, que destruiu os espermatozoides contaminados com a lombriga da carne,
e a fecundou com a certeza que a oração dela foi ouvida e que Deus a estava carregando no colo. Ou seja, Deus mostrou que ele procura sinceridade humilde e não boa educação religiosa, com a ostentação de pureza audiovisual, mas com a lepra da infidelidade no coração. Para facilitar o discernimento desta mensagem, lembre-se, Deus fala em metáfora e parábolas para filtrar a distribuição da sabedoria, que é a inteligência com temor do Senhor. Por isso, a água representa emoções, e para o Rio Jordão se abrir, ele alterou a química das suas moléculas, e o povo não morreu afogado. Ou seja, ele revelou a sua inspiração quando criou o ser humano numa carne fraca, com a alma, que são emoções carentes, e deu o livre-arbítrio entre confiar em sua inteligência ou crer que existe um amor maior que o próprio, que conduz à sabedoria. Ou seja, mundo espiritual com duas portas. Porta dos fundos, que é o humanismo, e a porta da frente, que é o teocentrismo. Jesus apareceu para os discípulos andando sobre as águas, que significa pensar emoções para organizá-las e não algemá-las, como balde de espermas, legalizando a infidelidade. Resumindo, a palavra-chave para o portal para a vida eterna, voltar para casa no céu, é a fidelidade de Deus sobre nós. E ela só é revelada quando nos colocamos diante dele como uma criança consciente que não consegue ser fiel, mas que deseja ser. Ou seja, está viciado nas drogas, quer sair, mas não consegue. Por isso ele fechou as portas laterais para mostrar que o céu está aberto. Mas para subir, precisa pedir ajuda para jejuar de si mesmo e confiar nele. Por isso, tudo que ele quer é nos ajudar a ser fiel numa terra infiel. Ou seja, converter a infidelidade. Perdoa por me traíres. Apresentando uma pessoa que a converta e que não lhe idolatre. Por isso, essa pessoa é a sua oração anônima, que é real por ser invisível. Pois é a prova que aprendeu a amar o próximo com o amor de Deus e não com o próprio, que é passional. Pois, como uma vida, você pode salvar gerações. 40 anos representam o rompimento dos cordões umbilicais que lhe prendem aos valores da terra e a consciência de que é preciso começar a arrumar as malas. Ou seja, você precisa de conteúdo com Deus e não aparência de deuses, pois o motivo de Deus fecundar a terra com a sua inspiração é porque ele vem buscar o fruto do Espírito Santo, que é a fidelidade. Por isso ele é fiel. Fique tranquilo, Deus lhe conduz desde quando lhe deu vida. E quando tudo parece confuso, é porque ele está lhe ensinando a viver um dia de cada vez, na paz do Senhor Jesus Cristo. Pois quando você aprender a entregar os seus problemas para Deus, ele vai tirar a ansiedade e ensinar a confiar. Até mais, fiquem com Deus.